Olá a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite para estar convosco, mesmo aqui à distância e desta forma, neste encontro da Mentorarte. Antes de mais, muitos parabéns à Mentorarte pela sua longevidade, pela qualidade do trabalho que tem feito. Lembro-me bem como é que tudo isto começou, das primeiros passos, das primeiras dúvidas, das primeiras conquistas, e vejo um futuro muito risonho para o futuro da Mentorarte e por essa via para as nossas escolas, os nossos territórios e particularmente para os alunos que mais precisam de nós. Eu nestes minutos que tenho, eu gostava de deixar convosco 3 ideias. A primeira tem que ver com o papel das relações e de como elas pesam e determinam quem nós somos. A segunda sobre o lugar dos territórios educativos. E a terceira sobre esta figura muito mágica dos mentores ou da mentoria na vida de qualquer ser humano. Bom, em primeiro lugar, falando sobre o papel das relações. De facto, é um tema um pouco paradoxal, não é? Porque nós vivemos numa era tecnológica, numa revolução tecnológica. Cada vez se fala mais de conectividade, de problemas de conectividade, se temos ou não temos conectividade nos nossos telefones, nas nossas instalações de internet. Há cada vez mais tecnologia à nossa volta, nós estamos cada vez mais dependentes dessa conectividade, mas estamos cada vez menos conectados, ou seja, há cada vez mais dificuldades na conexão humana, na relação humana. Nós assistimos a um crescimento da utilização de novas tecnologias ou da vida online, mas também assistimos ao mesmo tempo a uma degradação das relações humanas, a um isolamento social, a um sentimento de solidão. Isto não é novo para vós, mas não deixa de ser paradoxal, que no momento em que a humanidade atravessa uma revolução tecnológica, de facto a nossa primeira constatação é que nós somos, antes de tudo mais e acima de tudo o resto, somos relação. E se somos relação, é por aí que nós temos de começar e é essa a premissa que nós temos que garantir antes de tudo o resto. Seja na educação, seja na saúde, seja na área social, seja na proteção do nosso planeta. A primeira pergunta que nós temos que conseguir responder é de que forma é que nós estamos ou não a conseguir e a saber cuidar uns dos outros. Este ato de cuidar é aquilo que nos torna verdadeiramente humanos. É aquilo que nos distingue verdadeiramente de todos os outros e de todas as outras tecnologias que possam surgir. E não deixa de ser curioso que quando um de nós é muito bom numa qualquer atividade, por exemplo, temos agora o Mundial de Futebol, quando alguém é muito bom a defender, ou a rematar, ou a marcar, nós dizemos, aquele jogador é uma máquina. Portanto, nós associamos a excelência às máquinas. O que nos coloca num lugar difícil, porque as máquinas já são muito melhores do que nós em muitas áreas da nossa vida. E, portanto, quando nós somos excelentes a cuidar, ou quando somos excelentes a rematar, ou quando somos excelentes a aprender, ou o que for, nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos excelentes. E o que nos torna seres humanos excelentes, seja em que área for, é o facto de conseguirmos pensar criticamente, é o facto de conseguirmos resolver problemas, é o facto de empatizarmos com o outro e de cuidarmos dele. Portanto, nós temos que decidir muito bem e de forma muito clara se aquilo que nós queremos é sermos máquinas de segunda categoria, que tentamos imitar as máquinas que são máquinas, ou se queremos ser seres humanos de primeira categoria. E para ser um ser humano de primeira categoria, temos que ser educados na relação e temos que fomentar e alimentar e estimular as relações. Uma segunda nota sobre os territórios educativos. Este programa da Mentorarte, de facto, é um milagre da conjugação de vários esforços. Dos esforços das universidades, dos esforços, claro, está, dos mentores, obviamente, dos esforços das autarquias, dos esforços das escolas e dos seus professores e, obviamente, dos esforços dos alunos, dos mentores e das suas famílias. Há, de facto, uma conjugação grande. Mas há uma ideia que me tem vindo a ocupar, que é esta ideia de que a educação e a aprendizagem não têm domicílio fiscal, não têm um domicílio fixo. Ou seja, não há de facto um lugar certo para aprender. Nós poderíamos dizer, se eu vos perguntasse qual é o lugar para aprender, vocês responder-me-iam, se calhar, o lugar para aprender é a escola. Então isso significa que todos os outros lugares são lugares para quê? Para esquecer? Será isso? Provavelmente não. De facto, a aprendizagem está em todo lado. O ser humano aprende em qualquer momento e em qualquer lugar. E, portanto, o que faz a diferença no percurso educativo de um aluno não é o programa A, não é a metodologia B, não é o mentor C, é precisamente a conjugação de esforços, é o facto de ter à sua volta um contexto, um ecossistema
que estimule a aprendizagem, que cuide dele, que se ocupe dele e que o ajude a progredir e a ir tão longe quanto for capaz. Portanto, os territórios educativos, que nós, por exemplo, usamos em nomes de intervenções de política pública, como os territórios educativos de intervenção prioritária, os TEIP, os territórios educativos são cada vez mais uma necessidade. Necessidade não no sentido de investirmos mais ou menos neste ou naquele setor, mas no sentido de coordenar uma rede de cuidado. Porque é disso que se trata quando falamos de educar. É cuidar. Cuidar do outro para que ele cuide de si e de tudo o que está à sua volta. Uma terceira e última palavra para os mentores. Que lá está, os grandes heróis desta história. Eu próprio já tive a oportunidade de ser mentor. Eu sei exatamente como é o vosso dia-a-dia e percebo bem os efeitos profundamente transformadores que as mentorias têm nos mentorandos, mas também nos mentores. De facto, os mentores não substituem as famílias, não substituem as escolas. Os mentores ampliam oportunidades, ampliam horizontes, ampliam expectativas positivas. São, muitas vezes, modelos, os únicos até, modelos de identificação positiva. São modelos de proximidade, de relações de proximidade. Até, eu arrisco-me a dizer, de alguma intimidade, no sentido em que, ao contrário dos professores que têm 30 alunos numa sala e muitas nas salas, são pessoas, no caso dos mentores, que têm o tempo e a disponibilidade para estar com cada um dos alunos e para cuidar e conhecer cada um dos alunos. Mas são, acima de tudo, para mim, mentores são guardiões da esperança. Vocês trabalham com alunos e alunas que estão em situações de grande dificuldade. E por isso é que eles foram escolhidos. É porque estão em situações de grande dificuldade. E muitas vezes, e vocês sabem isto até melhor do que eu, muitas vezes o nosso papel enquanto mentores é não desistirmos nunca. Nem dos alunos, nem dos seus projetos e dos seus sonhos. E às vezes somos os últimos a acreditar neles, quando tudo à volta parece correr mal. Isto é muito comum nos casos de mentoria, também é muito comum com professores, que estabelecem muito boas relações com os seus alunos e às vezes são os próprios alunos, já aconteceu comigo, que nos dizem: o professor acredita sempre em mim. Eu sei que o professor acredita sempre em mim. E é exatamente esta crença no outro, esta confiança no outro, esta vontade de levar o outro a ir mais além, que torna este fenómeno da mentoria, de facto, mágico. Mágico porque os vossos alunos e os vossos mentorandos, digamos assim, eles existem na medida em que são cuidados. Eles existem na medida em que são estimulados, encorajados. Aliás, eu diria, os vossos mentorandos existem na medida em que vocês são. E vocês também são na medida em que os vossos alunos são. Nós somos uma só e uma grande família humana. E é dessa família que nós temos de cuidar. Muito obrigado a todos.